Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar um pouco do projeto que a gente vai fazer hoje do Completo Zero, utilizando muito Power Query para a parte de tratamento de dados, o DAX também, que é a linguagem que a gente utiliza dentro do Power BI para a parte de cálculo, de medidas. Então eu vou mostrar um pouco do projeto que a gente vai fazer hoje aqui. Aqui na parte inicial a gente já tem alguns filtros que a gente vai utilizar aqui, por exemplo, de grupo de produtos, equipe de vendas e ano. A gente tem três principais indicadores que a gente vai calcular aqui, que é faturamento, quantidade de vendas e ticket médio. A gente vai conseguir também ver esse faturamento ao longo do tempo aqui, com gráfico de linhas. Tanto faturamento quanto quantidade de vendas aqui por equipe de vendas aqui no gráfico de barras. A gente também vai ter duas tabelas aqui, tanto para ver o faturamento e a quantidade de vendas por grupo de produto, quanto o faturamento e quantidade de vendas por vendedor. A gente também consegue visualizar aqui uma imagem tanto desse produto quanto desse vendedor. E aqui é importante lembrar que no Power BI é tudo dinâmico. Então, se a gente fizer um filtro aqui, por exemplo, equipe de vendas online, equipe de vendas distribuidoras, varejo, todo o resto do dashboard, ele é filtrado. Então, se você quer aprender como é que a gente consegue fazer isso aqui do completo zero, quer conferir? Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enzo aqui. Hoje eu vou mostrar como a gente consegue sair do zero, do básico, até nosso primeiro dashboard, nosso primeiro projeto aqui para a gente colocar no nosso portfólio aqui dentro do Power BI. Então a gente vai utilizar muito Power Query para fazer a parte de tratamento de dados, o DAX para a gente fazer, que é a linguagem do Power BI, para a gente fazer a parte de medidas, para fazer os cálculos aqui dentro do Power BI. Vou mostrar também para vocês um pouco da interface, a base de dados, como é que ela está estruturada, como é que a gente pode tirar dali os indicadores que a gente vai calcular. Então vai sair desde o zero, realmente para quem não tem nenhum conhecimento dentro do Power BI, até a gente conseguir fazer nosso primeiro dashboard. Então vai ser desde o zero até nosso primeiro projeto. Então vamos lá, colocar a mão na massa. Então vou começar aqui mostrando para vocês, apresentando um pouco da interface do Power BI. Aqui na parte superior, a gente tem um pouco de como é que a gente pode consumir aqueles nossos dados, né? A gente tem a parte aqui de obter os dados. A gente consegue obter os dados de forma de várias fontes diferentes, né? A gente pode obter, por exemplo, de um Excel, de um modelo semântico do Power BI, de um fluxo de dados, de um Dataverse. Por exemplo, se a gente clicar aqui no mais, a gente consegue ver as diversas fontes que a gente consegue consumir. Então, por exemplo, se eu botar aqui arquivo, eu consigo consumir de um Excel, consigo consumir de um TXT, de um CSV, de um XML, de um JSON, de uma pasta PDF, de um Parquet, pasta do SharePoint, de diversos bancos de dados, por exemplo, um SQL Server, um Postgre, um MySQL, os principais bancos de dados. Ou seja, a gente tem várias fontes de dados que a gente consegue consumir aqui dentro do Power BI, porque no fim o Power BI ele é uma ferramenta de visualização de dados. Então eu preciso puxar esses dados de algum local. Então onde é que esses dados eles estão armazenados? Eles estão armazenados no arquivo, eles estão armazenados no banco. Então aqui essa parte, a primeira etapa que a gente tem que fazer é puxar os dados de algum local. Então normalmente a gente sempre vai obter os dados de algum local. Aqui no nosso caso a gente vai obter os dados de um arquivo. Seria os dados de um arquivo de Excel. Então, a nossa primeira etapa vai ser, a gente pode tanto obter dados, a gente vem aqui em obter dados e botar Excel, ou clicar aqui em importar dados do Excel. Então, a gente vai clicar aqui em importar dados do Excel, a gente vai vir aqui na área de trabalho, eu vou botar aqui base de dados, e a gente vai ter aqui três Excels. O primeiro vai ser o produtos, o segundo vai ser vendas e o terceiro vendedores. A gente vai começar aqui nesse de produtos. Então, vamos começar aqui clicando em produtos, e vamos abrir aqui o nosso Excel de produtos. Assim que a gente clica, ele abre essa interface aqui, onde ele dá uma pré-visualização do que é que tem dentro daquele Excel. Então a gente vê que dentro daquele Excel a gente tem duas guias, tem uma guia que é de produto e tem uma guia que é imagem produto. E ele dá uma pré-visualização de o que é que tem ali dentro. Então ali na de produto ele identificou aqui ó, certinho os cabeçalhos, cabeçalho código do produto, e os produtos aqui embaixo, no cabeçalho o grupo do produto e os nomes do grupo produto, linha produto alimentos. E outra guia que ele não identificou aqui, ó, por exemplo, aqui, ele não identificou que essa primeira linha seria o cabeçalho, por exemplo, o grupo produto e o URL. Então ele, por isso que ele botou aqui column 1 e column 2. E botou aqui açúcares, azeites e botou aqui as imagens dos produtos. Então aqui a gente já sabe que é o quê? Que é um tratamento que a gente vai ter que fazer nessa base de dados. Então aqui, sempre antes da a gente visualizou aqui um pouco da estrutura, mas sempre antes da gente carregar essa estrutura, é sempre interessante a gente transformar ela. Então a gente não vai clicar em carregar, a gente vai clicar em transformar os dados. Então eu vou clicar aqui em transformar os dados, eu selecionei o que eu quero transformar e vou clicar em transformar os dados.
Eu fiz ali uma pré-visualização, vi como é que os dados estão estruturados, né? E eu vim para essa interface. Aqui nessa interface é a interface do Power Query. O Power Query ele utiliza a linguagem M, que é a linguagem que a gente vai utilizar para a gente fazer o tratamento de dados. Se você veio do Excel, então acho que você deve estar um pouco acostumado, que é o mesmo Power Query que é utilizado lá no Excel. Então aqui é bem parecido, é literalmente a mesma coisa. Então aqui em cima a gente tem algumas funções do que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente consegue remover colunas, escolher colunas que a gente quer trabalhar, manter linhas, remover linhas, dividir coluna, agrupar, usar a primeira linha como cabeçalho, mesclar consulta, acrescentar consultas. A gente pode vir aqui e transformar, tem vários tipos de transformação. Se eu quero adicionar uma coluna a mais, eu posso fazer diversos tipos de tratamentos para adicionar uma coluna a mais. Tem uma questão aqui de exibição, que, por exemplo, eu quero que apareça essa questão de qualidade de coluna, né? Que eu boto aqui sempre para aparecer quantos valores meus são válidos, quantos estão erros, quantos estão vazios, distribuição de colunas, ó. Por exemplo, de todos os meus valores aqui, quantos são distintos e quantos são exclusivos. Então, mostrar em espaços em brancos. Então, eu posso ver também essa parte de exibição. Aí tem a parte aqui de ferramentas. Então, tipo, tem várias partes de tratamento aqui. E como é que funciona essa estrutura aqui dentro do Power Query? A gente vai ver que aqui do lado direito tem uma parte que é de etapas aplicadas, que é como funciona as etapas aqui do Power Query. Então, ele vai de cima para baixo. Então, a gente tem que ver aqui que foi uma fonte, ou seja, ele foi lá na fonte do Excel, ele navegou lá entre as guias, e nessa navegação, ele entrou nessa navegação aqui, entrou nessa tabela desse jeito. Aí ele fez um tratamento que foi o quê? Ele promoveu os cabeçalhos. Por quê? Porque se a gente clicar aqui no tratamento anterior, essa primeira linha, ela ainda não era o cabeçalho, era o quê? A gente viu que aqui os cabeçalhos é o quê? Column 1, Column 2, Column 3, Column 4, Column 5. Então ele fez o quê? Essa primeira linha, ela não é uma linha, ela não é um registro, ela é o quê? Ela é meu cabeçalho. Então ele foi o quê? Identificou que automaticamente aquela primeira linha era o cabeçalho e promoveu para sendo um cabeçalho. Então cabeçalho promovido. E depois, se a gente perceber aqui, toda coluna ela tem que ter um tipo. Por quê? Cara, qual é o tipo da minha coluna código de produto? Qual é o tipo da minha coluna grupo produto? Qual é o tipo da minha coluna linha produto? Porque cada coluna, dependendo do tipo que ela tem, a gente pode fazer cálculos específicos. Por exemplo, se eu tenho uma coluna que ela é do tipo number, ou seja, do tipo número, eu posso fazer uma soma naquela coluna. Mas se ela for do tipo texto, eu não posso fazer uma soma na coluna do tipo texto. Então é muito importante a gente classificar de forma correta cada coluna, porque dependendo da classificação que a gente fizer, pode ser que a gente possa fazer algumas coisas e pode ser que a gente não possa fazer. Por exemplo, então, aqui, no caso, um código, por exemplo, ele fez uma etapa aqui de tipo alterado. Ele transformou o código em ABC. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho um código, o código do produto é o código 123. Eu vou somar códigos, por exemplo, o código do produto 123 com o código do produto 20. Não faz muito sentido eu somar códigos, né? Então, como eu não vou fazer uma soma, então eu não preciso transformar em tipo number. Eu posso transformar no tipo texto, por exemplo. Então, essa é a lógica que a gente utiliza para classificar uma coluna. É uma coluna que eu tenho que fazer uma análise ao longo do tempo. Então, aquela coluna tem que ser do tipo data. Então eu vou classificar do tipo data. Então, aqui a gente conseguiu ver que ele classificou, código do produto, aqui é ABC. Grupo produto, ABC, tipo texto. Linha produto, tipo texto. Por quê? Porque está ABC. Fornecedor, ABC. Custo unitário, 1.2, que é o quê? Ele botou do tipo number, que é número decimal. Mas como é que eu faço essa alteração? Se a gente clicar aqui no ABC, por exemplo, eu cliquei aqui, eu consigo ver os tipos que eu consigo deixar aquela coluna. Eu consigo deixar no tipo decimal fixo seria valor monetário, número inteiro, formato percentual, data, hora, duração, texto, tipo aqui binário, né? Se é verdadeiro, binário, ou true ou false, se é verdadeiro ou falso. Aí usando localidade também, por exemplo, se eu tenho uma data que ela aqui no Brasil ela é escrita de um jeito, mas nos Estados Unidos ela é escrita de outro jeito. Então eu posso usar usando a localidade ou alterar dependendo de como a data veio, dependendo da fonte do arquivo, né? Então, vamos supor que aqui ele fez isso de forma automática, mas vamos supor que ele não tivesse feito. Então, como é que eu posso apagar?
Eu não consigo dar Ctrl Z aqui, não existe o Ctrl Z aqui dentro do Power BI. Então eu posso clicar aqui no X, ó, que é como se eu excluísse os passos que foram feitos, e posso só deixar a navegação aqui. Então o primeiro passo que eu posso fazer é o quê? Eu identifiquei que essa primeira linha, ela não é uma linha, não é um registro, ela é o quê? Ela é meu cabeçalho. Então eu posso clicar aqui do lado, ó, clico nesse ícone, e eu uso usar a primeira linha como cabeçalho. Eu posso tanto clicar aqui, quanto clicar aqui em cima em usar a primeira linha como cabeçalho. Então, usei a primeira linha como cabeçalho. Assim que eu botei usar a primeira linha como cabeçalho, vocês viram que foi adicionado um passo aqui do lado, né? Eu vou escolher esse tipo alterado aqui, que ele também botou de forma automática, mas ele botou aqui o passo que eu fiz, né? Que foi o quê? Eu promovi o cabeçalho. Então, foi o passo que eu acabei de fazer. E eu quero alterar o tipo dessas colunas. Então, ABC123. Ele botou ABC123 por quê? Porque ele não sabe qual é o tipo daquela coluna. Então, como é um tipo definido, ele botou ABC123. Então, eu vou classificar essa coluna. Eu quero que ela seja do tipo texto. Por quê? Porque é um código. Grupo produto, tipo texto. Vou botar aqui. Deixa eu botar aqui. Opa. Tipo texto. Linha produto, tipo texto. Fornecedor, tipo texto. E custo unitário, eu vou botar aqui número decimal. É um custo, é um valor monetário. A gente vai ver que depois a gente vai tratar esse valor monetário lá no final. Então aqui eu classifiquei, fiz a classificação correta, ou seja, peguei minha tabela, fiz o tratamento necessário ali nela e classifiquei a coluna no tipo que ela tem que estar. Beleza, então olhando aqui, tem que ter mais algum tratamento? É bem provável que aqui esse código, eu quero deixar o código realmente como sendo só o código mesmo. Por exemplo, aqui, eu quero que seja só o código 2096. Eu quero que seja só o código 2097. Eu quero que seja só o código 462. Ou seja, eu quero retirar tudo que tem prod espaço, né? Eu quero só que venha depois de prod espaço. Ou seja, prod espaço, eu quero que venha depois. Prod espaço, eu quero que venha depois. Então, como é que eu aplico essa lógica dentro do Power BI? Eu vou clicar aqui na coluna, código produto, vou vir em transformar e vou utilizar aqui extrair. Então, eu vou utilizar o que extrair? Eu vou extrair o que? O texto após o delimitador. E o que é que eu vou extrair depois do delimitador? A gente viu que tem um padrão, que é o que? Prod espaço. Ou seja, tudo que vem depois de prod espaço é o que eu quero extrair, é o que? É o que eu quero que fique ali dentro da minha coluna. Então eu boto aqui prod espaço e deixo ali. Ou seja, agora na minha coluna eu realmente tenho só o código do produto. Eu tenho só o quê? Qual foi o produto que foi vendido? O 296, o 297, 462, 467. Porque eu não preciso daquela nomenclatura prod espaço. Preciso só qual foi o código do produto. Qual é o código do produto aqui? Aqui a nossa tabela é a de produto, né? Que é o quê? É uma tabela dimensão. Vocês vão ver que vocês vão ouvir muito essa tabela de dimensão, que é o quê? É uma tabela de cadastro. Que é o quê? Uma tabela onde eu vou fazer o cadastro do produto. Uma tabela de cadastro, normalmente, ela tem uma, uma classificação, ela tem uma característica muito comum, que é o quê? Ela tem uma coluna que é única, ela tem uma chave primária, que é uma primary key, que no caso seria esse nosso código produto. É tanto que a gente vê que a gente tem o quê? 667 linhas, onde as 667 linhas, 667 registros são exclusivos. Por quê? Porque eu não posso cadastrar o mesmo produto mais de uma vez. Porque eu não posso ter mais de um código, tipo, eu não posso botar o mesmo código mais de uma vez. Não posso referenciar o mesmo código mais de uma vez, né? Posso cadastrar ele 2 vezes. Então, por isso que aqui eu tenho uma chave primária. Porque eu tenho uma tabela de dimensão. Então, aqui, eu fiz mais um tratamento. E é tanto que aqui foi adicionado mais um passo. Outra forma também de eu ver esses passos, esse tratamento que eu estou fazendo com a linguagem M, porque tudo isso aqui que eu estou fazendo de forma manual, só com o mouse, está sendo feito um código por trás. Como é que eu vejo esse código? Eu posso clicar aqui em página inicial, editor avançado e ver todo o código que está sendo feito. Que é esse aqui, ó. Que é um let e todos os passos que estão sendo feitos e um in do passo resultante. Então ele faz aqui todos os passos que a gente fez ali, que é o nome que está aparecendo ali. E o in é o resultado final, que é tipo o último passo que foi feito, qual vai ser o output final. Então aqui é a linguagem M por trás desses cliques que a gente está fazendo, né? Ok, então terminei aqui o tratamento da nossa de produto. Vamos ver lá na nossa imagem grupo produto. Na nossa imagem grupo produto a gente também tem que fazer alguns tratamentos, que é o quê?
Ah, essa primeira linha ele também não identificou que era o cabeçalho. Então eu vou fazer o quê? Vou promover como cabeçalho. Aí ele foi e já alterou lá o tipo. Tipo alterado. Ok. Botou lá de forma automática. Tá certo? Show, tá certo. Então eu vou deixar. Grupo produto ABC, URL ABC. Aqui eu posso tanto deixar elas de forma separada, quanto eu posso trazer essa informação lá para a minha de produto. Porque o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o grupo do produto e eu tenho qual é a imagem desse grupo de produto. Só que na minha de produto eu também tenho aqui o grupo do produto. Ou seja, eu posso trazer mais uma coluna aqui que seria o quê? A URL, ou seja, a imagem do produto aqui. Ou seja, em vez de eu ter duas tabelas separadas, eu posso só ter uma tabela que é o quê? Minha de produto, minha dimensão produto, na minha tabela de cadastro de produto, onde eu tenho uma coluna a mais que é a minha o quê? Imagem produto. Então, como é que eu trago essa informação que eu tenho em uma tabela para outra tabela? Como é que eu faço esse PROC-V, né? Esse PROC-V do Excel aqui dentro? Eu posso vir aqui na minha de produto, vir aqui em mesclar consultas, e eu, nessa mesclar consultas, eu vou selecionar quais são as duas colunas que estão em comum, né? Que é o que? Essa é a minha grupo produto, com a minha imagem grupo produto, com grupo produto. Ou seja, essa coluna, ela é em comum com essa coluna, que são o quê? São registros em comum, porque os valores que estão aqui são os valores que estão nessa outra coluna. E eu vou botar tudo externa esquerda, que é o quê? A gente vai ver que tem vários tipos aqui, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas a gente vai botar tudo que tem na de produto e tem interseção também com a grupo produto aqui, lá da minha imagem grupo produto. E vou clicar em OK. A gente vê que ele trouxe um formato do tipo table, a gente vai clicar nesse ícone aqui e na hora de expandir, eu não vou trazer o grupo produto, porque o quê? Eu já tenho essa informação aqui, né? Eu já tenho qual é o nome do grupo produto. Eu vou trazer só a imagem. Então eu trouxe aqui a imagem. E agora aqui, como eu não vou mais querer anotar e utilizar essa tabela, por exemplo, se eu cadastrar um produto novo, eu vou querer que ele atualize? Sim. Então, mas eu vou querer utilizar ele lá no final, tipo no meu modelo final? Não, por quê? Porque eu já estou trazendo tudo que eu preciso dessa tabela, eu já estou trazendo aqui. Então eu vou clicar com o botão direito nela e vou desabilitar a carga. Se vocês perceberem, ele continua atualizando, mas eu não vou, vocês vão ver no final que eu não vou levar ele para o meu modelo final. Então beleza, eu finalizei aqui a parte de tratamento da minha de produto. Então agora bora para a minha outra fonte, né? Vou clicar aqui em nova fonte, parte de trabalho do Excel, no Excel, e vou agora trazer minhas vendas. Agora na minha vendas, ele vai trazer aquela mesma tela de pré-visualização. Vou clicar aqui em vendas, aí ele traz uma pré-visualização, vou clicar aqui em OK. E vamos ver os tratamentos necessários, né? Ele fez alguns tratamentos já ali de forma automática, que foi o quê? Ele promoveu, antes estava em navegação, né? Ele promoveu o cabeçalho, que foi o quê? Ele pegou essa primeira linha, promoveu o cabeçalho dela, que seria essa primeira linha. Como ela não é o registro, ela é o meu cabeçalho. Isso foi certo? Foi, realmente era para ser feito isso. E depois alterou o tipo. Vamos ver se ele botou o tipo correto. Essa data, ela realmente é do tipo data? Essa coluna? É. Que é o quê? É dia, mês, ano. Então ele clicou aqui e colocou do tipo data. Nota fiscal. A nota fiscal ele botou do tipo number. Aqui eu gosto de colocar não do tipo number, eu gosto de colocar do tipo texto. Por quê, né? Vou substituir aqui a atual. É a mesma coisa, eu vou somar números de nota fiscal. Por exemplo, eu vou somar a nota fiscal 1, 2, 3, 4, 5 com a nota fiscal 2, 5, 3. Não, porque não faz sentido, né? O que é que eu posso fazer com nota fiscal? Eu posso contar a quantidade de notas fiscais, eu posso contar a quantidade de notas fiscais diferentes, mas eu não vou somar números de notas fiscais. Como eu não vou fazer uma soma, não vou fazer uma subtração, não vou fazer alguns cálculos que são específicos de um tipo number, eu deixo do tipo código. Por quê? Porque o tipo código, eu já tenho noção que é aquela coluna do tipo código, ou seja, não vou precisar usar cálculos que são destinados para tipo number, né? Mesma coisa aqui, código produto. Aqui eu só tenho números? Tenho. Mas não necessariamente por eu só ter números, ela é uma coluna do tipo number, entendeu? É mais do que eu posso fazer naquela coluna. Então é a mesma coisa, aqui eu vou deixar do que? Tipo texto. Substituir atual. E aqui, código do vendedor. Mesma coisa, tipo texto. Aí eu tenho aqui qual é o vendedor, equipe vendas, quantidade de itens e preço unitário. Ok.
Então, qual é a estrutura que eu tenho aqui na minha tabela, né? Eu tenho qual foi a data da minha venda, qual é a nota fiscal daquela venda, qual foi o produto que foi vendido, qual é o vendedor que vendeu, o código dele, qual o nome desse vendedor, de qual equipe de vendas ele é, qual a quantidade de itens foi vendidos e qual é o preço unitário de cada item desse. Ok, quantidade de itens 1, 2, 3, né? É valor do tipo inteiro e preço unitário é tipo number mais valor decimal, né? Ok, tudo ok aqui. Não precisa fazer mais nenhum tratamento aqui, né? E aí que a gente vê que o produto, ele tá ok, ele tá só o código. Aquele tratamento que a gente fez de deixar só o código, a gente vai precisar fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma ligação depois entre essa tabela aqui, ela é o quê? Ela é uma tabela fato, né? É uma tabela F-vendas, que a gente vai até botar nosso nome aqui, F-vendas. Que ela é o quê? Normalmente, uma tabela F-vendas é uma tabela que tem várias linhas e poucas colunas. Que ela é uma tabela que vai ter vários registros, normalmente ela não tem ali uma chave primária, ela tem uma chave estrangeira, que ela vai ter vários registros. Porque, por exemplo, um produto ele só pode ser cadastrado uma vez, mas ele pode ser vendido várias vezes. Um vendedor, ele só pode ser cadastrado uma vez, mas ele pode fazer várias vendas. Então, na nossa F-vendas aqui, esses caras eles podem se repetir várias vezes. Então, essa é uma das características do F-vendas. Normalmente, ela vai ter uma chave estrangeira, vai ter várias linhas, e ela realmente vai ter vários registros e poucas colunas. Normalmente, né? Então, ok, fizemos aqui o tratamento. E aqui a gente vai botar a nova fonte. Vamos trazer para cá os vendedores, que é a nossa terceira tabela. Vamos trazer para cá a nossa de vendedor. Ok, aí é a mesma coisa. Trouxe aqui a fonte de dados e ele fez algum tratamento. Fez uma navegação, promoveu os cabeçalhos, clicou aqui e botou usar a primeira linha como cabeçalho e depois alterou o tipo. Mesma coisa, vamos utilizar o código do vendedor como sendo de tipo texto. O vendedor tipo texto aqui, equipe de vendas tipo texto e foto aqui também, a foto do vendedor, ok. Pronto. Vocês estão vendo que aqui eu tenho na nossa tabela de vendedor, né? Que é uma tabela que eu tenho o quê? O cadastro do meu vendedor, mesma coisa. Os códigos não se repetem, né? Eu tenho 12 linhas e 12 distintos. Ou seja, eu não posso cadastrar o mesmo vendedor mais de uma vez. Eu tenho aqui o quê? O código do vendedor, qual é o nome dele e de qual equipe de vendas ele é. Ou seja, quando lá no final, quando a gente for fazer a parte de relacionamento, quando eu fizer o relacionamento entre a minha D vendedor e a minha F vendas, vocês concordam que essa informação aqui de vendedor e equipe de vendas, eu não preciso trazer elas na minha F-vendas? Porque o que foi que eu falei? Que na minha fato, normalmente eu tenho muitos registros, ou seja, ela pode se tornar uma tabela muito pesada. Então o que é que eu preciso trazer aqui? A única coisa que eu preciso trazer é quem vendeu. Cara, quem fez essa venda foi o vendedor 144. A informação dele, de qual é o nome dele e de qual equipe de vendas ele é, eu vou puxar da onde? Da outra tabela. Eu não preciso trazer essa informação aqui. Por quê? Porque ele pode fazer várias vendas, né? Então, toda vez eu vou ficar repetindo aqui, ó, por exemplo, ó, Felipe Gonçalves, Felipe Gonçalves, Felipe Gonçalves, Felipe Gonçalves. Não preciso ficar repetindo várias vezes. Por quê? Porque eu posso cadastrar ela uma vez e ficar referenciando, ficar trazendo, né, esse valor através do relacionamento. Então é muito mais performático, é muito mais rápido e a forma ideal é a forma certa de se fazer, né? Então essas duas informações aqui, eu não preciso trazer elas. Por quê? Porque eu consigo, caso eu queira utilizar elas, trazer elas a partir do relacionamento. Eu preciso trazer aqui o quê? Só o código. Quem foi que vendeu. Então eu vou selecionar essas duas colunas e vou deletar. Da mesma forma aqui do produto. O produto eu trago o quê? Eu trago qual foi o código de produto vendido. Eu não trago qual foi o grupo de produto, qual foi a linha de produto, qual foi o fornecedor, entendeu? Eu não trago todas essas colunas na minha fato. Por quê? Porque senão esse valor ele vai ficar se repetindo várias vezes, em vários registros, sendo que não é necessário eu fazer isso. Porque a gente vai ver que no relacionamento a gente vai conseguir referenciar. Então, beleza. Fiz aqui todos os tratamentos necessários. Vi aqui que está tudo ok. Minha D produto tá tranquilo. Minha fato bem está tranquilo. Minha DVD está tranquilo. Então, agora que eu terminei o tratamento, eu posso só fechar e aplicar. Então, vou clicar aqui e vou clicar em fechar e aplicar. Então, a nossa primeira etapa, que é o quê? Consumir os dados a gente fez. E depois de consumir os dados a gente fez parte de tratamento, né? Já foi finalizada. Então, a parte do que vocês vão ouvir falar muito, que é a parte do ETL, a gente fez a parte de extração, que é a parte de extrair os dados, que nesse nosso caso foi só Excel,
Mas pode ser um Excel, pode ser um TXT, pode ser um CSV, pode ser um banco de dados. A gente finalizou, ok, check. Fez a parte de tratamento, que a gente utilizou aqui só o Power Query. Alguns dados eles podem já vir tratados? Podem, mas a maioria das vezes você vai precisar tratar. A gente fez o tratamento aqui no Power Query, mas a gente pode tratar em outro canto? Ah, posso tratar com Python? Pode. Posso tratar com um Azure Data Factory? Posso. Eu posso tratar com um SQL da vida, um linguagem SQL, e levar para o banco tratado e puxar desse banco já tratado? Pode também. Então, a gente normalmente nesse processo de dados, a gente vai fazer a extração, fazer o tratamento, e agora a gente fez o que? O carregamento, né? Que é o load do ETL. Extract, Treatment and Load. Então, a gente fez toda essa parte do ETL aqui. Então, já que a gente já fez o ETL, o que, que a gente vai fazer agora? Eu vou dar só uma salvada aqui nesse projeto, pra gente não perder, né? Vou salvar como? Vou botar aqui Dash Vendas. E vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Ok, então aqui a gente tem a parte inicial do dashboard. A gente viu aqui aquelas tabelas que a gente tratou, né, que a gente carregou aqui, elas vieram aqui para o lado. Então eu tenho aqui minha D produto, com as colunas aqui dela. Tenho a minha D vendedor, com as colunas, a minha D vendedor, e tenho a minha F vendas. Caso eu queira visualizar elas, a estrutura delas, como é que elas estão, eu consigo clicar aqui do lado, ó, e visualizar, ó, minha D produto, minha D vendedor e a minha F vendas. Consigo visualizar como é que está a estrutura delas. E agora eu vou fazer a minha parte aqui de relacionamento, exibição de modelo, que é o quê? Eu tenho aqui minhas três tabelas, minhas duas dimensões e minha fato, que é a minha fato vendas. Eu vou excluir isso aqui que ele fez de forma automática. E como é que funciona essa parte de relacionamento? Vamos supor que em algum momento eu quero saber qual é a equipe de vendas que fez aquela venda. Eu tenho essa informação na minha fato vendas? Não, não tenho, né? Mas eu tenho o quê? Eu tenho qual foi o vendedor que vendeu. Mas lá no meu vendedor, eu tenho de qual equipe de vendas ele é. Ou seja, eu quero puxar essa informação. Ou seja, eu preciso ter um relacionamento entre essa tabela e essa tabela. Então, para isso, eu preciso fazer a parte de modelagem dos dados, né? A parte do relacionamento aqui. Então, quais são as colunas que eu tenho em comum entre de vendedor e fato vendas? É o código do vendedor. Então, eu vou ligar. Vou clicar aqui no código do vendedor e vou arrastar para o código do vendedor da F-Vendas. Eu arrastei. Vocês viram aqui que quando eu arrastei, ele criou essa seta, né? E ela ficou o quê? Ficou 1 para asterisco, né? Que seria muitos, e uma seta para o lado. Como é que se lê isso aqui, né? É um relacionamento de 1 para muitos. Que é o quê? Um vendedor. Eu cadastro ele uma vez, mas ele pode fazer várias vendas. Por isso que eu tenho um relacionamento de 1 para muitos. Então, beleza. Ok, relacionamento certo. Se algum momento eu quiser puxar informação de equipe de vendas ou vendedor, o nome dele, né? Eu consigo puxar. E não necessariamente eu preciso ter essa informação aqui. Mesma coisa que para o produto. Se a algum momento eu quiser trazer qual foi o fornecedor, qual foi o grupo de produto, qual foi a linha de produto, eu preciso trazer essa informação aqui? Não. É só eu fazer um relacionamento entre o quê? Código de produto e código de produto. E a mesma leitura. Setinha, asteriscos, que significam muitos. Então eu fiz o relacionamento de 1 para muitos, ligado pelo código do produto. Então, se em algum momento eu quiser trazer essas informações, eu já consigo trazer. Fiz o relacionamento. Então, aqui já fiz aqui nossa parte de relacionamento. Minha fato vendas, de produto e de vendedor. Normalmente, a gente sempre vai precisar... Normalmente, sempre é ideal a gente ter mais uma tabela aqui, que é o quê? É uma tabela de calendário. Vocês vão ouvir muito essa questão também, é uma de calendário. Por quê? Vamos supor que aqui na nossa fato vendas eu tenho aqui só uma coluna de data, né? Mas eu quero fazer uma análise a nível de semana, a nível de dia útil, a nível de o que foi feriado, o que não foi, o que foi segunda-feira, terça, quarta. Mas aqui eu só tenho a data, que vou até mudar aqui o formato, né? Vou clicar aqui na coluna e vou botar aqui short date. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? O dia, mês e ano. Mas vamos supor que eu quisesse uma coluna de dia, uma coluna de mês, uma coluna de ano, uma coluna de mês/ano. Então, a mesma coisa. Para eu não criar isso na minha fato vendas, o ideal é eu ter o quê? Uma coluna de calendário. Que é uma coluna que auxiliar para eu fazer uma ligação para lá. Para a gente criar essa coluna, eu vou utilizar aqui. A gente pode criar tanto lá no Power Query com a linguagem M, quanto a gente pode utilizar aqui a linguagem DAX para criar.
a gente vai utilizar aqui a linguagem DAX para criar. Para isso, eu vou utilizar aqui o ChatGPT e eu vou botar aqui: crie para mim uma de calendário com a linguagem DAX. Aqui para mim, ele vai gerar uma linguagem DAX, um código DAX, onde esse código DAX ele vai trazer para mim já esse código, uma estrutura DAX, tipo, ele vai trazer uma estrutura um pouco mais simples, mas essa estrutura um pouco mais simples a gente já vai conseguir criar essa estrutura tipo de DAX que já vai atender esse nosso modelo aqui. Mas, Enzo, eu queria criar uma estrutura um pouco mais robusta, botar mais dados, também é possível, tipo, é tranquilo. Então, vamos lá, vou criar aqui, por exemplo, vou pegar esse calendário aqui, ó. Vou colocar aqui calendário. Vou voltar aqui no nosso Power BI. Vou aumentar aqui. Vou vir em página inicial. Vou botar aqui nova tabela. E eu vou criar uma de calendário. E aqui, pronto. Aqui o separador, ele botou lá como sendo vírgula. Eu vou botar aqui, ó. Meu separador. Meu separador é ponto e vírgula e não vírgula. E vou botar e crie variar. Eu vou botar para ele criar e crie duas variáveis de início e fim para as datas iniciais e finais da minha de calendário. Eu botei essas variáveis aqui porque caso a gente queira criar essas variáveis, tipo, eu quero que seja de 2018 até 2024, 2020 até 2024. Aí essas variáveis é mais fácil da gente só alterar ali. Por exemplo, variável data início, variável da data fim. É bem mais fácil da gente só alterar depois. Aí, ok. Aí ele não alterou ali para vírgula, eu vou botar só. Altere o separador de vírgula para ponto e vírgula. Eu vou pedir para ele alterar aqui. Vamos ver se ele vai alterar aqui. Se ele não alterar, a gente altera lá na mão. Vamos ver aqui. Ok. Aí tá dando uma explicação aqui, como é que funciona. Porque é só um padrão mesmo que a gente consegue botar lá no DAX. Tanto que o DAX de vocês pode estar vírgula, então pode estar o meu tá ponto e vírgula. Não alterou, mas tranquilo. A gente pode botar aqui copy code. Aí eu posso botar aqui altere mesmo assim, mas vamos alterar lá. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui de calendário. E vou só alterar aqui, vírgula, botar aqui ponto e vírgula, 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 ponto e vírgula. Ou seja, tudo que tem aqui vírgula, eu estou alterando ponto e vírgula porque o meu separador, ele é ponto e vírgula. Mas pode ser que o de vocês seja vírgula e já esteja tudo ok aí. Ou pode ser que ele tenha mandado para vocês já com ponto e vírgula, esteja ok. Então aqui é só uma questão mesmo de separador. Então não tem problema, tipo, não tem certo e errado. É só realmente o que está utilizando aí. Tá aqui vírgula. Ok. Pronto. Ou seja, eu criei aqui uma de calendário. Ele mandou aqui para mim um códigozinho, um DAX, e a gente criou aqui nosso de calendário. Vou clicar aqui na nossa date e botar aqui short date. Aqui ele botou de 2023 até 2023. Vamos ver aqui na nossa fato vendas qual a data das nossas vendas, né? A gente viu aqui que elas estão vindo de quê? De 2019 até 2020. Ou seja, no nosso calendário, vamos colocar que ela é de 2019 até 2021, né? Vamos supor que vai vindo mais vendas. Então a gente colocou aqui de 2019 até 2021. Então o que é que ele bota aqui? Ele bota cada linha é uma data e ele bota aqui qual é o ano dessa data, qual é o mês dessa data, qual é o dia. Aí bota o nome do mês, o dia da semana, o número da semana. Vamos supor, eu quero criar uma coluna, por exemplo, eu vou criar uma coluna aqui, nova coluna, e eu vou botar aqui que ela é o mês barra ano.
ela vai ser aqui, ó. Eu vou botar aqui o nome do mês. E eu vou concatenar. Para concatenar, a gente utiliza o e-comercial. Aí eu vou botar aqui, entre aspas, uma barra, outro e-comercial e vou colocar aqui o ano. Então eu coloquei aqui o mês barra Ana. Então eu botei aqui janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020. Então aqui a gente já tem todo abril de 2020, maio, junho. Então aqui a gente já tem toda essa análise, ok? Show? Então aqui a gente tem nossa decalendário. A gente vai lá na parte de relacionamento. Nosso decalendário a gente vai ligar o quê? A nossa date com a nossa data. Mesma coisa aqui, relacionamento, o quê? Um para muitos. Porque lá eu só tenho uma data e aqui eu posso ter várias vendas no mesmo dia, né? Então, ok, já fizemos nossa parte aqui, extração, tratamento e carregamento dos dados. Fizemos nossa parte de modelagem, ou seja, está tudo ok. E agora a gente vai para a nossa parte de medidas, que seria a parte de fazer o cálculo, de fazer o DAX, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou vir aqui em inserir dados, página inicial inserir dados. E vou criar uma tabela que se chama medidas. Por que eu vou criar essa tabela? Porque eu vou deixar essas minhas medidas separadas. Para eu não ficar criando, por exemplo, eu não criar uma tabela dentro, não criar uma medida, né? Dentro da tabela F-vendas, dentro da tabela de vendedor, dentro da produto, dentro da calendário, eu vou criar uma tabela medidas e concentrar todas as medidas ali dentro. Por questão mesmo de organização. Por ser, tipo, melhor, tipo, eu quero ver todas as minhas medidas. Eu abro aqui e vejo todas as minhas medidas. Então, minha primeira medida que eu vou querer fazer, vamos supor que eu quero fazer aqui a nossa quantidade de vendas. Como é que eu calculo minha quantidade de vendas? Se a gente ver aqui na nossa tabela F vendas, como é que eu faço esse cálculo, né? Eu sei que cada venda é uma nota fiscal. Por quê? Porque cada venda gera uma nota fiscal. Então eu sei que se eu vier aqui na nossa F vendas, vier na nossa coluna NFE e fizer o quê? Uma contagem distinta dessa coluna nota fiscal, eu vou ter minha quantidade de vendas. Então, ou seja, eu preciso de alguma forma fazer uma contagem distinta da coluna NFE. Então eu vou vir aqui em medidas, na tabela que eu criei, né? Clicar com o botão direito, clicar em nova medida e botar aqui quantidade de vendas. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a eu tenho que fazer uma contagem distinta. Para isso a gente tem uma função em DAX que se chama distinct count. E ela pede só um argumento, que é o quê? Qual é a coluna que eu vou fazer essa contagem distinta? A coluna que eu vou fazer essa contagem distinta é a coluna lá da nossa F vendas NFE. Fecho parênteses. Aí eu quero trazer esse valor aqui. Eu quero trazer esse valor e eu quero apresentar ele de alguma forma. Como eu quero apresentar ele de alguma forma, de forma visual, eu tenho aqui várias opções. Se eu clicar aqui, eu consigo ver, ó, formato de barra, barra empilhada, linha, rosca, pizza, cascata, funil, tabela, matriz. Mas como é só uma informação, tipo, é só um valor, tipo, a quantidade de vendas é tanto. Então eu vou querer colocar em quê? No formato de um card. Então eu vou clicar aqui no cartão. E aqui nesse cartão, eu cliquei no cartão, vou clicar na medida. Então trouxe para cá, ó, 119 mil. Agora, só que eu não quero que esse valor ele fique abreviado. Ou seja, 119 mil vendas, né? Eu quero que apareça tudo. Então eu vou clicar aqui nesse pincelzinho. Vou vir em mais opções. Aí abriu aqui a parte de formatação. Vou vir em valor do balão. E vou botar nenhum. Ou seja, para ele mostrar tudo. Ou seja, quantas vendas eu tive? 119.301. E eu vou botar aqui para ter a parte do separador de milhar, né? Eu quero que tenha um pontozinho aqui, né? 119.301. Eu venho aqui do lado, ó, tem um pincelzinho e a parte de dados, né? Eu clico na nossa medida e eu clico aqui para aparecer a parte do separador de milhar. Então eu tive quantas vendas? 119.301 vendas. Esse aqui é o meu valor de vendas. Ok? Então a gente tem nosso primeiro cálculo. Aqui agora eu tenho o quê? Eu tenho esse íconezinho, que é um ícone para medida, e tenho esse íconezinho aqui, que é um ícone que veio junto da tabela. Então eu vou tirar essa coluna
e vou ocultar aqui, ó. Vou ocultar essa coluna. Agora essa nossa tabela ela foi lá para cima. Agora só tem medidas ali dentro, né? Então beleza, eu tive aqui nossa quantidade de vendas. O segundo cálculo que a gente vai fazer vai ser o nosso faturamento. Que ele é o quê? Qual é o nosso faturamento aqui, né? Por exemplo, essa primeira linha. Qual é o valor que eu tive de faturamento aqui nessa primeira linha? Ela é o quê? Ela é meu preço unitário vezes minha quantidade de itens, né? Ou seja, 3,87 vezes 6 é o meu faturamento dessa linha. Aí 3,83 vezes 6 é o meu faturamento dessa linha. Eu vou ordenar aqui nota fiscal em ordem crescente. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui tudo é a mesma nota fiscal, né? Por quê? Porque é a mesma venda. Por quê? Porque a mesma venda, ela pode ter vários itens diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, esse produto aqui, ele é 1,95, mas a pessoa comprou o quê? 9. Esse produto aqui, ele é 2,42, mas a pessoa comprou quantos? 48. Então, como é que eu preciso fazer meu faturamento? Eu preciso multiplicar preço unitário pela quantidade de itens e depois somar essa multiplicação, né? Então, eu vou criar aqui uma nova coluna, que é o que? O meu faturamento. Que ela é o quê? Meu preço unitário vezes minha quantidade de itens. Que ela é o quê? Esse 17,55, ele é o quê? 1,95 vezes 9. Esse 116,16, ele é o quê? 2,42 vezes 48. Ele está fazendo esse cálculo o quê? Linha a linha, né? Ele faz esse cálculo linha a linha. Então, ok. Agora, lá na minha tabela F vendas, eu tenho uma coluna que se chama faturamento. Então, para eu ter minha medida faturamento total, né? Vou clicar aqui, vou criar uma medida que se chama faturamento total. Ela é o quê? Eu preciso somar a minha coluna faturamento, né? Ela é o quê? Uma sum, vou trazer uma função que se chama sum, que ela pede o quê? Só um argumento também. Qual é a coluna que eu vou fazer essa soma? É a coluna faturamento. E vou trazer em formato de card também. Então, eu vou clicar aqui, vou botar aqui card e botar aqui faturamento. E eu sei que isso aqui é um valor monetário, né? Então, eu vou clicar aqui na minha medida, vou clicar aqui no cifrão e vou lá em reais, né? Vou lá embaixo, vou procurar aqui português, reais, aqui. E vou dar uma ampliada aqui. E vou a mesma coisa, não quero que isso aqui abrevie, né? Vou aqui no pincelzinho, valor do balão, botar nenhum. Vou dar uma ampliada aqui, mas não quero que apareça, tipo, depois das casas decimais aqui, né? Então, casas decimais no valor, vou colocar 0. Ok. Aí agora eu tenho aqui meu faturamento, né? 21.323.501. Mas vocês lembram o que foi que eu falei? Tipo, que não é interessante a gente criar colunas nas nossas tabelas fato. Por quê? Porque normalmente nossa tabela fato ela tem muitos registros. Então pode ser que isso aqui fique muito pesado. Então qual é o ideal? É a gente utilizar alguma medida que ela tenha essa lógica, que é o quê? Multiplicar linha a linha e depois fazer uma soma. E existe uma função no Power BI que ela faz isso. Que é o quê? Eu vou vir aqui, vou criar uma nova medida. E o que é que eu quero fazer? Eu vou botar aqui faturamento. Vou criar uma medida que é o faturamento. Vou botar a medida só a medida faturamento. O que é a medida faturamento? Ela é uma. O que é que eu quero fazer? Eu vou fazer aqui uma SumX. Por que uma SumX? Essa SumX ela tem essa ideia de fazer uma função iteradora. O que é uma função iteradora? Ela vai fazer alguma coisa, é literalmente alguma coisa que eu quiser, linha a linha, dependendo do que eu colocar aqui. Tipo, como assim, né? Por exemplo, qual é a tabela que eu vou fazer o cálculo? A tabela que eu vou fazer o cálculo é a minha F-vendas. E o que é que eu vou fazer? Cara, eu quero que tu pegue o preço unitário e multiplique pela quantidade de itens. E depois que tu fizer isso aqui, tu vai fazer o quê? Tu vai somar. Então o que é que a SumX faz? Ela vai lá na minha tabela F-vendas, vai linha a linha, por isso o X aqui de uma função iteradora, ela vai lá na minha F-vendas, vai linha a linha, multiplicar o preço unitário pela quantidade de itens, depois vai somar. Se eu colocasse, por exemplo, aqui uma average x, average é de média, né? O que é que ela ia fazer?
ela ia lá na minha F vendas, ia pegar o preço unitário pela quantidade de itens e ia multiplicar. Por quê? Porque eu estou multiplicando aqui. E depois ia fazer uma média. Mas vamos supor que eu some aqui. O que é que ele ia fazer? Ele ia lá na minha F vendas, ia pegar meu preço unitário, ia somar com a minha quantidade de itens. Não faz muito sentido, né? Mas ele ia somar a minha quantidade de itens e depois ia fazer uma média. Mas aqui no nosso caso, o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma SUMEX e quer multiplicar. Por quê? Porque preço unitário vezes quantidade de itens, linha a linha, e depois somar, é o nosso faturamento. É tanto que se eu trouxer isso aqui, ó, vou botar aqui no card também. Se a gente clicar aqui, ó, e tirar daqui o faturamento total e botar o faturamento, a gente vai ver e botar aqui, ó, em volume monetário. A gente vai ver que deu a mesma coisa. Ou seja, isso aqui sem criar a coluna, esse aqui criando a coluna. E esse aqui é muito mais performático, porque eu não precisei criar lá uma coluna no meu modelo. Então eu vou voltar aqui na minha F vendas e vou excluir esse faturamento. Eu criei aqui mais só para vocês entenderem um pouco como é que funciona, né? Como é que ele faz por trás. E vou excluir aqui o faturamento. Ok, e vou excluir aqui. Então eu tenho aqui minha quantidade de vendas e meu faturamento. E agora eu vou criar aqui, vou excluir aquela medida, né? Vou excluir do modelo. E vou criar mais uma medida aqui que ela se chama o quê? Se chama ticket médio. Que ela é o quê? Qual é o meu ticket médio? É o quanto eu faturo em média por venda. Então o que é que eu tenho? Eu tenho que fazer uma divisão, né? Então eu vou trazer aqui a função que se chama divide. Que ela é o quê? O meu faturamento pela minha quantidade de vendas. E esse terceiro argumento aqui, ele é um argumento opcional. Então eu vou botar aqui 0, caso dê algum erro ali, né? Então divide para mim o meu faturamento pela minha quantidade de vendas. É o nosso ticket médio. E vou trazer isso aqui também em um card. Vou botar aqui em cartão. E vou botar aqui o ticket médio. Ok. Aqui, ó, R$ 178,74. Só que eu também não quero que apareça aqui essas casas decimais depois. Então eu vou vir aqui no pincelzinho, valor do balão. Vou colocar nenhum, mas eu vou colocar 0. R$ 179,00, ticket médio. Ok, então a gente tem aqui nossos três principais indicadores: quantidade de vendas, faturamento e ticket médio. Ok. Aí, beleza. Então a gente já fez aqui os indicadores, as três principais medidas que a gente tem que fazer com o nosso modelo. Então a gente tem aqui o quanto a gente faturou, em quantas vendas foram isso e qual é o nosso ticket médio. Então vamos supor que a gente quer fazer o quanto em média a gente fatura por ano, né? Então eu vou trazer aqui o nosso faturamento por ano. Então, cara, como é que eu boto o nosso faturamento por ano? Ah, vamos supor que eu quero botar isso em um gráfico de linhas. Então eu vou botar aqui em gráfico de linhas. E vou botar aqui faturamento. Clicar em faturamento. E lá no nosso de calendário eu vou colocar aqui ano. Então eu vi aqui, ó, que em 2019 eu faturei 10.288.840. Em 2020 eu faturei 100.034.660. Ah, vamos supor que eu quero por ano, mas eu não quero por ano, eu quero por mês. Então eu vou botar aqui mês. Então vou ampliar aqui. Quanto que eu faturei no mês 1? Que seria mês 1, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Mês 1, 559. Mês 2, 1.249. Mês 3, então aqui eu consigo ver, né? O quanto eu faturei em cada mês. Ah, mas eu quero fazer... Isso aqui eu tô contando um mês de todos os anos, né? Ah, eu quero só os meses de 2020. Eu quero só os meses de 2021. Então eu vou tirar aqui o mês. E vou trazer para cá tanto o ano, por exemplo, como o mês. Vou trazer o mês aqui para embaixo do ano. Então eu vou clicar aqui nessa seta para fazer o drill up. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ano e o mês, né? Mas se eu clicar aqui para fazer o próximo nível de hierarquia, ó, eu estou indo agora para o nível de mês. Se eu botar aqui drill up, ano. Drill down, mês. Se eu botar aqui no último aqui, ó, eu abaixo, preservando o nível de ano e mês. Vou fazer o drill up. Ano. Aí eu botei aqui drill down,
Por exemplo, eu quero... Lá em 2019, eu quero ver os meses de 2019. Clica aqui e entra nos meses de 2019. Aí esse aqui tá do maior pro menor, né? Aí subir. Lá em 2020, eu quero ver os meses que eu mais faturei em 2020. Foi o mês 9, foi o mês 11, mês 8, mês 3. Eu quero ver isso aqui em ordem realmente janeiro, fevereiro e não em ordem crescente. Eu posso clicar aqui nos três pontinhos, classificar eixo por ano mês. E vou colocar aqui em ordem crescente. Entendeu? Aí aqui eu classifico realmente 1, 2, 3, 4, 5 e não em relação ao valor, em relação à ordem cronológica. Aí também é possível a gente fazer dessa forma. Aí ok. Então vou subir aqui e vou deixar dessa forma aqui. E vou colocar aqui em formato de mês. Aqui botar os meses considerando todos os anos. Então eu quero ver os meses que eu mais faturo, considerando todos os anos. Então eu vou deixar aqui esse gráficozinho. Um gráfico considerando o meu faturamento ao longo dos meses, considerando todos os anos aqui, tanto 2019 quanto 2020, por enquanto. Ok. Então aqui a gente tem o nosso primeiro gráfico, que é o quê? O nosso faturamento ao longo do tempo. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver, ó, que o que é que ele pega? O eixo X, que a gente trouxe aqui, o ano e o mês. O eixo Y, que foi o nosso faturamento. Aí também posso trazer aqui um eixo secundário, uma legenda, múltiplos pequenos, várias coisas. Eu também posso mudar aqui, eu não queria um gráfico de linha, queria um gráfico de barra. Posso clicar aqui, agora é um gráfico de barra. Queria um gráfico de rosca, queria um gráfico de pizza. Nunca faço isso. Queria um gráfico, um trimap. Então aqui a gente vai deixar um gráfico de linhas, que é o mais ideal para esse tipo que a gente quer visualizar, né? Gráfico de linhas. Ok. Então agora, beleza, a gente tem aqui o faturamento ao longo do tempo. Vamos supor que agora a gente quer fazer outra visualização, que a gente quer ver o quanto cada vendedor tanto faturou, tipo, em relação ao valor, quanto vendeu em vendas, né? Então a gente vai colocar aqui uma tabelinha. Vamos botar aqui uma tabela, né? Vamos botar aqui uma tabela onde a gente tem aqui, lá da nossa vendedor, né? A gente vai trazer para cá uma vendedor. Qual é o vendedor? Vamos colocar aqui... Não, em vez do vendedor, vamos botar quais são as equipes que mais vendem, né? Vamos botar uma informação um pouco mais macro. Qual é a equipe de vendas que mais vende? Quanto elas faturam? E quantas elas vendem, né? Qual a quantidade de vendas? Então aqui a gente consegue ver, ó. A equipe de vendas, e eu posso clicar aqui em faturamento. A equipe de vendas que mais vende é o varejo. Depois distribuidoras, depois online. Qual é o faturamento delas e qual a quantidade de vendas dela. Aqui de forma bem rápida. Aí, beleza, a gente tem uma tabelinha aqui, ó, de equipe de vendas. Posso dar um Ctrl C e Ctrl V nelas aqui. Aí eu posso clicar aqui de novo nesse ícone e vamos supor que eu não quero por equipe de vendas, eu quero realmente por vendedor. Então agora eu tenho aqui por vendedor. Quanto cada vendedor está vendendo aqui, ó. Vou botar aqui um pouquinho mais para cima. Só para a gente pegar um pouco mais de espaço aqui, ó. Vendedor. Então eu tenho aqui vendedor, qual foi o faturamento desse vendedor e quanto eles vendeu. Aí, ok. Aí vamos botar aqui a foto também desse vendedor. Vamos botar aqui do lado. Aí se vocês perceberem aqui, ó, a foto, ele tá vindo como o quê? Ele tá vindo como o site que dá essa foto, né? Pra gente ajeitar essa questão, a gente vem aqui na parte de tabela. Vai lá na nossa de vendedor. Clica na coluna foto e a gente tem que categorizar, né? Então a gente vem aqui em categoria de dados e bota o URL da imagem. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver aqui a foto agora do vendedor. A gente viu aqui que teve uma foto aqui que não carregou. É bem provável que o link lá, no momento, ou ele pode estar inativo, é só porque a foto realmente não carregou. Mas aqui a gente viu que tá tudo ok. Então a gente pode, essa foto aqui não carregou ou o site lá mudou. A gente pode só ir lá e trocar o link. Então de forma bem tranquila. Então a gente vê aqui, ó, a gente consegue ver agora a foto dos nossos vendedores, né? Então, aqui de forma bem rápida. Então eu vou ampliar aqui. Então agora a gente tem aqui, ó, qual foi o vendedor, uma foto aqui dele, faturamento e quantidade de vendas. Essa foto aqui a gente pode subir, por exemplo, no OneDrive da empresa, no Google Drive da empresa, no SharePoint. Você colocar uma foto na internet, referenciar o link ali, né? Então a gente tem aqui vendedor,
foto, faturamento, quantidade de vendas. Ok, então a gente tem aqui essas informações. Vamos colocar aqui do lado. Aí, beleza. Vamos tirar essa informação aqui, eu botei aqui só para a gente ter uma visualização mesmo, ok? Pela tabela. Mas vamos supor que eu não quero por tabela, eu quero por um... Vamos colocar aqui um gráfico de barras. Vou ampliar aqui. O gráfico de barras fica legal, né? Aqui, ó, varejo, faturamento, quantidade de vendas. Mas aí aqui, em vez de colocar esse gráfico de barras, seria melhor um que tem um faturamento em uma barra, por exemplo, varejo. Quantidade de, faturamento e quantidade de vendas, né? Ou seja, em vez de ser essa barra, eu vou botar essa outra barra. Aí, ok. Vamos colocar aqui. Eu vou botar aqui. A gente viu aqui, por exemplo, o faturamento. Vamos deixar separado da quantidade de vendas. Por quê? Porque pelo valor de faturamento e quantidade de vendas eles serem valores muito diferentes, a escala não fica muito legal no mesmo gráfico, né? Então vamos botar separado. Vamos tirar daqui a quantidade de vendas. Vamos deixar só o faturamento aqui, né? Vamos colocar aqui só o faturamento por equipe de vendas. Vamos botar aqui o faturamento. Faturamento por equipe de vendas. Vamos fechar aqui. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos deixar aqui do ladinho. E vamos aqui, em vez de botar o faturamento, vamos colocar a quantidade de vendas. Então agora eu tenho um que é a quantidade de vendas e tem outro que é faturamento. Ok? Então agora eu tenho aqui, ó, nosso faturamento ao longo do tempo, nosso faturamento por equipe de vendas, nossa quantidade de vendas por equipe de vendas. Tem uma tabelazinha aqui, que é o nosso vendedor, a foto do vendedor, faturamento e quantidade de vendas dele. Ok? Aí aqui, eu vou dar uma baixada aqui. No Power BI é tudo dinâmico. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero ver tudo só do varejo. Eu posso clicar aqui no varejo e tudo filtra só do varejo. Eu quero ver só de distribuidoras. Eu posso clicar em distribuidoras e eu estou filtrando só distribuidoras. Eu quero clicar só do online. Então, estou vendo só do online. Só vendas do online, só a quantidade de vendas do online, só os melhores vendedores do online, faturamento, quantidade de vendas, ticket médio. Então, é tudo dinâmico aqui. Então, a gente vai abaixar aqui e vamos colocar também, a gente botou aqui vendedor por equipe de vendas, né, ao longo do tempo. Vamos colocar uma análise por produto, né? Então vamos botar aqui uma tabelazinha também. Vamos colocar aqui uma tabela aqui do lado. E vamos lá na nossa de produto. Vamos colocar aqui a foto do produto também, né? Vamos colocar o grupo do produto. Vamos colocar para o grupo de produto. Qual o grupo do produto? Qual o faturamento dele? E qual a quantidade de vendas dele? É a mesma coisa. A URL. Eu vou lá na nossa tabela. Venho aqui em de produto. URL e classifico como sendo um URL da imagem. A gente vê que a gente tem várias categorizações aqui, né? Se é latitude, longitude, continente, país, CEP, URL da web, local, endereço. Então eu boto aqui o URL da imagem, agora a gente tem aqui a imagem do produto. E ok, vou dar uma ampliada aqui. Agora a gente tem aqui, ó, qual é o grupo do produto, uma fotinha do produto, qual é o faturamento dele. Vou dar uma ampliada aqui. E qual é a quantidade de vendas. Então, ou seja, aqui eu tenho os produtos que eu mais faturei e qual a quantidade de vendas dele. Então aqui a gente já tem vários indicadores. Faturamento, quantidade de vendas, ticket médio. Então vamos supor que eu quero analisar só farinha de trigo. Eu posso clicar aqui em farinha de trigo. E agora eu estou vendo só de farinha de trigo. Quais são os principais canais que ela vende? Qual é as principais equipes, né? Qual é o faturamento deles? Quantidade de vendas? Quais são os principais vendedores que vendem esse tipo de grupo de produto? Como é que se comporta ao longo do tempo? Qual é o faturamento, quantidade de vendas, ticket médio também? Eu quero ver de fermento. Quero ver de óleos. Então tudo é dinâmico aqui. Só clicando a gente já consegue ter toda essa análise aqui. Então, beleza. Agora vamos dar um pouco uma formatada, né? Vamos dar uma formatada aqui. A gente também consegue trazer, tipo, a gente está fazendo esses filtros a partir das tabelas, né? A gente também consegue trazer literalmente os filtros aqui, né? Vamos dar uma diminuída aqui nesses cards, né? Por enquanto vamos deixar aqui de ladinho. Vamos trazer aqui para o lado. A gente consegue vir aqui e trazer um filtro. O íconezinho aqui de filtro, ó. E vamos supor que eu quero botar aqui o grupo do produto.
Então eu consigo trazer aqui, ó, eu quero ver só açúcares, quero ver só azeites, quero ver só cachaça, quero ver só café em cápsula. Também consigo trazer aqui esse filtro. Então eu vou vir aqui no pincel, vou formatar ele, vou colocar configuração de segmentação e vou colocar suspenso, para não ocupar muito espaço da gente, né? E vou dar uma reduzida aqui. Então, grupo de produto. Consigo selecionar aqui. Eu quero fazer uma análise só de óleos. Então, estou analisando só óleos. Qual é o ticket médio, qual a quantidade de vendas, qual é o faturamento, como é que ele se comporta ao longo dos meses, qual é a equipe de vendas que mais vende em relação ao faturamento e quantidade, quais são os vendedores, qual é o faturamento e quantidade de vendas aqui também. Então, beleza, eu tenho aqui o grupo de produto. E eu vou colocar aqui também em cima, eu vou colocar, em vez de grupo de produto, eu vou colocar a equipe de vendas. Por exemplo, quero ver só distribuidoras e óleos, né? Distribuidoras e óleos. Online e óleos. Eu quero tirar óleos aqui e eu quero ver tudo de online. Os principais produtos de online, né? Eu quero ver os principais produtos de varejo. Então eu consigo também. Então eu vou equipe de vendas e grupo de produto. E eu vou botar também um filtro de... Dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E vou botar um filtro de ano. Eu quero ver só de 2019 ou só de 2020. Então a gente consegue ver aqui só 2019 ou só 2020. Ok? Então a gente tem toda essa análise aqui. Então aqui a gente tem aqui os principais indicadores, alguns gráficos e os filtros. Então agora a gente já terminou toda essa parte de cálculo, os indicadores, agora a gente vai okay, a parte de formatação visual e deixar de realmente bonito. Então vamos aqui a parte de faturamento, né? Antes da gente dar uma formatada aqui, vamos abrir aqui o Google e vamos abrir aqui o Figma, que foi o local onde eu fiz a parte aqui visual. Eu vou disponibilizar para vocês também esse layout, esse layout padrão para vocês baixarem. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui faturamento, quantidade de vendas, ticket médio. Aí aqui, vamos ver aqui quanto a gente colocou aqui, né? Faturamento, a gente precisa o quê? De 3 cards, um card aqui, um fundo aqui, 2 fundos aqui, né? Então vamos voltar lá no nosso 3 cards. Aí eu vou dar uma diminuída aqui, né? E vou botar aqui, ó. Vou dar uma ampliada aqui, né? Vou aumentar aqui um pouco. Vou dar uma diminuída aqui, botar aqui pro lado. Essa parte aqui eu vou deixar já disponibilizado para vocês, né? Para vocês só baixarem, realmente botarem lá no fundo para vocês, eu vou ensinar. Então eu vou deixar aqui do lado, ó. Vou deixar aqui também, ok? Vou dar uma ampliada aqui. E lá também botando 2 tabelas, né? 2 tabelinhas. E vou botar aqui embaixo. Ok? O Figma também é bem tranquilo de mexer. Vou botar aqui do lado. Ok? Vou botar aqui do lado. Ok. E aqui também, caso a gente quisesse botar, eu vou botar aqui do lado. Vou botar tudo aqui pro lado, pra gente deixar bem homogêneo. Vou dar uma formatada aqui. Ticket médio, a gente consegue selecionar aqui. Vou deixar bem central. Ok, não pegou ali o fundo. Tranquilo. Vou deixar aqui. Show. Beleza. Dashboard, análise de vendas. Vou deixar aqui. Pegar aqui e botar aqui pro lado. Pronto. A gente fez aqui algumas formatações. Então a gente tem o que aqui? 3 cardzinho, alguns indicadores aqui embaixo e vou botar alguns filtros lá em cima, né? Então, ok. Vou vir aqui, vou clicar aqui nesse ícone e vou vir em exportar. Aqui eu já vou deixar a imagem para vocês, né? Então como é que vocês vão colocar essa imagem aqui? Vocês vão clicar aqui no fundo, vão vir em tela de fundo, imagem. Aí vocês vão pegar a imagem onde vocês colocarem para vocês, né? Aqui no meu caso estava em downloads, vão colocar em ajuste e vão botar a transparência 0. Aqui no caso a gente vai começar a formatar, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui esse card e vou clicar no card e vou botar, por exemplo, aqui tamanho e estilo. Vou tirar a tela de fundo.
Vou dar uma diminuída nele aqui, para encaixar aqui dentro. Ok, encaixei. Vou tirar o rótulo de categoria, que é o número, que é o valor ali de baixo. Vou colocar a cor, o valor em branco. Vou colocar como sendo o calibre aqui. Não, acho que DIN fica um pouco mais bonito nesse caso. Vou colocar como sendo DIN mesmo. E vou colocar aqui como sendo 30. Acho que fica um valor legal. 30, ok. Vou dar uma ampliada aqui. Vou diminuir um pouco mais, para não ficar abreviada. Ok, aumentar mais um pouco. Aumentar. Diminuir. Ver aqui até um valor realmente que fica legal aqui dentro. Ok, ficou legal aqui o 29. Vou dar uma diminuída aqui e vou encaixar aqui dentro. Ok, 29. Como a gente fez a formatação desse aqui, eu posso só pegar o pincel de formatação e copiar para o ticket médio e copiar para a quantidade de vendas. Que aí já adianta um pouco aqui para os outros, né? Então vou botar aqui para o outro. Vou dar uma baixada aqui na matriz. Vou botar aqui dentro também. Dar uma diminuída aqui. Ok. Beleza. Vou abaixar aqui também. Essa parte realmente de formatação é assim. Vai colocando aqui, encaixando, ver o que é que fica legal, se encaixa ou não. Ok, colocamos aqui dentro. Beleza. Colocamos aqui, faturamento, quantidade de vendas, ticket médio. Agora vamos formatar aqui essa tabela. Essa tabela eu vou clicar na tabela. Vem aqui em tamanho estilo. Vou tirar a tela de fundo dela também. Para definições de estilo, eu vou colocar como sendo nenhum. Realmente vou colocar aqui nenhum. Vou colocar aqui do ladinho. E vou copiar a formatação aqui para outra tabela. Ok. E vou colocar aqui dentro, vou encaixar aqui dentro daquele nosso card. Vou colocar aqui do lado. E vou colocar aqui do lado. Ok. Essa foi a nossa primeira formatação. Já a gente formata mais ela. Essa parte aqui do gráfico de linhas ao longo do tempo, vamos formatar ele. Mesma coisa, vou clicar nele. Vou vir aqui no ícone aqui do lado. Pincelzinho, né? Cliquei nele, pincel. Tamanho e estilo, vou tirar a tela de fundo. Ok. Vou tirar o título aqui também, né? Acho que o título fica... vou deixar o título aqui. Ok. Vou pegar aqui esse faturamento aqui. Deixa eu já dar uma ampliada aqui. Vou deixar ele aqui um pouco menor também. Vou botar aqui do lado. Essa parte aqui de formatação não tem um certo e errado. É realmente o que se aplica mais em relação à quantidade de indicadores, a parte visual, do que o usuário quer ver, o que é que fica legal. Beleza? Deixa eu colocar aqui dentro. Ok, vamos pegar aqui. Marcadores. Ok, ficou legal aqui dentro. A linha, vamos mudar a cor dela. Ou seja, vem aqui linhas, cores. Vamos pegar esse azul, mais ou menos dessa cor aqui. Acho que fica legal. Vamos tirar no eixo Y aquele faturamento ali, aquele título. Vamos tirar aquele eixo também. Não precisa daquele eixo também. Ok. No eixo X também a gente vai tirar o título. Por quê? Porque a gente já tem ali faturamento ao longo do tempo, por mês, né? Então a gente sabe que é o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Ok, os valores a gente vai deixar. A gente vai deixar aqui como sendo DIN. Ok. Opa. Categórica. Vou ter que ir categórica para aparecer todos, né? Ok, faturamento por mês. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu acho que aqui eu vou deixar o eixo Y só para aparecer. O eixo Y não, o eixo X. Só para aparecer as linhas, que eu acho que fica um pouco melhor. Eu vou deixar o eixo Y para aparecer as linhas. Eu acho que nesse caso fica um pouco melhor em relação à formatação. Ok, faturamento por mês. Vamos deixar o título
um pouco mais centralizado, né? E vamos botar faturamento ao longo do tempo. Faturamento ao longo do tempo. Aí que a gente pode passar o mouse para ver, ó. A gente tanto pode passar o mouse para ver, quanto a gente pode botar aqui o rótulo de dados. Pode clicar aqui em rótulo de dados. Vamos botar aqui o rótulo de dados e vamos colocar para ele sempre ficar acima, né? Então a gente vai deixar aqui o rótulo de dados acima. Ok. Vamos formatar isso aqui de baixo agora. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos tirar o fundo, né? Vamos título. Vamos colocar, centralizar ele. Faturamento por equipe de vendas, ok. As barras. Vamos botar o rótulo de dados, né? Vamos botar um rótulo de dados, ok. Abreviado mesmo. As barras, vamos deixar ela na cor que está o eixo ali de cima também. O eixo Y, vamos tirar ele aqui. O título. O eixo X, vamos tirar o título aqui também, porque a gente já tem lá em cima, dizendo o que é. A gente pode tirar aqui os valores também. A gente não precisa daquele range. Ok, ficou legal aqui. Faturamento por equipe de vendas. Aí vamos copiar a formatação aqui pro lado. Pra gente não precisar fazer de novo. E vamos dar só uma ampliada aqui. Então, quantidade de vendas por equipe de vendas. Faturamento ao longo do tempo. Aí aqui a gente tem a tabelinha. Ok. Vou dar uma ampliada aqui. Então, o que a gente precisa formatar? Os cabeçalhos da coluna, né? Vamos botar aqui preto. Vamos colocar aqui DIN. Grupo de produto. Vamos colocar aqui o URL, em vez de ser o URL, vamos colocar como sendo imagem do produto, né? Grupo produto, imagem, faturamento, quantidade de vendas. Ok. Vamos dar uma ampliadazinha aqui, né? Tipo, já que ele está pegando todo o espaço aqui, vamos dar uma ampliada, né? Aqui. A gente pode vir aqui, ó, dar uma ampliada aqui do lado. Ok. Aí vamos copiar a formatação aqui para baixo, né? Ok. E vamos aumentar aqui também um pouco dessa matriz aqui embaixo. Vou aumentar aqui um pouco do faturamento, a nossa quantidade de vendas. E ok. E aqui eu também vou botar aqui como sendo imagem. Então beleza, eu tenho aqui. E agora eu tenho aqui nossos indicadores, faturamento, matrizes, ok? Vamos formatar aqui também agora a parte dos filtros, né? Tamanho e estilo. Vou tirar minha tela de fundo aqui também. Aqui eu vou colocar a cor da fonte como sendo branco. Mas se eu colocar branco, quando eu abro aqui já fica muito legal, né? Então eu vou botar a tela de fundo como sendo preto. Nem preto, eu acho que eu vou botar aquele roxo um pouco perto do roxo que tem ali de fundo, né? Vou colocar mais ou menos dessa cor. Pra não ficar, tipo, também não tão igual, mas também não tão chamativo, né? Eu acho que fica legal esse roxo aqui. Ok? Aí ali no cabeçalho a gente pode colocar um branco. Ok, fica legal. A gente copia a formatação aqui. Tanto que a gente abre aqui, ó, fica ok, legal. Vamos copiar a formatação aqui também pro Ana. Vou botar aqui equipe de vendas. Ok. Então se a gente abrir aqui, ó, grupo produto, equipe de vendas e Ana. Então, vamos colocar aqui vamos renomear o nome da página, né, como sendo página inicial. Então a gente tem aqui, ó, vamos supor que a gente quer analisar a cachaça. A gente pode clicar na cachaça e tudo está fitando para cachaça. Então a gente tem aqui faturamento ao longo do tempo, a cachaça aqui é a foto dela, os principais vendedores, quantidade de vendas por equipe de vendas, faturamento por equipe de vendas, faturamento ao longo do tempo, ticket médio. Aqui eu estou achando esse card um pouco grande. Então, eu vou vir aqui no Figma, eu vou dar só uma diminuída aqui, ó, aqui para cima. Vou dar uma diminuída aqui para cima um pouco. E vou dar uma ampliada aqui para cima. Pronto. Vou dar uma exportada aqui. E vou dar só essa alterada aqui, nessa foto. Ok, pronto, ficou bem melhor. Agora tá melhor. Vou dar uma ampliada aqui agora, que a gente tem mais espaço, né, para nossa tabela e para o nosso gráfico.
E ok. Então agora, praticamente aqui finalizado. A gente tem aqui em cima um títulozinho, tem aqui 3 filtros que a gente pode fazer. Caso a gente queira analisar uma equipe de vendas específico, a gente consegue. Um grupo de produto específico, um ano específico, a gente consegue também. Aqui a gente tem 3 principais indicadores: faturamento, quantidade de vendas, ticket médio. A gente tem aqui o nosso faturamento ao longo do tempo. Aqui mês um, mês 2, mês 3, aqui considerando no caso todos os anos, né? Agora, considerando só 2019, considerando só 2020, a gente consegue ter. Uma matriz aqui de grupo de produto, uma foto dele, faturamento e quantidade de vendas. Eu consigo ordenar tanto por faturamento, consigo ordenar por quantidade de vendas, consigo ordenar, por exemplo, por nome de produto. Então, ordenei aqui por faturamento. Eu tenho aqui também faturamento por equipe de vendas, quantidade de vendas por equipe de vendas. Eu tenho aqui uma tabela também por vendedor, faturamento, quantidade de vendas também. Então, eu consigo ver os meus vendedores que mais faturaram, meus vendedores que mais venderam em quantidade. Também consigo ordenar aqui, ó. Consigo fazer essa verificação. Aí no Power BI também é tudo dinâmico. Por exemplo, eu quero analisar só o varejo. Quero analisar só o mês 3. Posso clicar aqui, ó, e analisar só o mês 3. Opa, tá clicando. Opa, agora foi. Agora, rapaz. Ah, é porque tá selecionado aqui. Deseleciona e agora foi. Pronto. Cliquei aqui. É porque tava selecionado aqui o drill down. Agora eu selecionei aqui só o mês 3. Agora cliquei aqui só o mês 5. Agora só o mês 7. Então eu consigo também fazer a seleção. Só 2019, só 2020. Então a gente consegue ver que o Power BI ele realmente é bem dinâmico. E a gente conseguiu montar todo esse dashboard aqui até de forma bem rápida. Esses indicadores, 2 tabelas e 3 gráficos aqui e 3 filtros. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Como a gente conseguia sair realmente do zero mesmo no Power BI até o nosso primeiro projeto, até o nosso primeiro dashboard aqui dentro do Power BI. Então era isso. Se você gostou, compartilha, deixe seu like e se inscreve no canal. É isso. Valeu!